meninas, tudo bem? Vamos hoje para a revisão de ciências. Quem gosta de ciências, levanta a mão. Eu! Então pega aí o seu livro módulo 1 e módulo 2 de ciências para acompanharmos a revisão. Vamos lá? Na revisão de ciências de hoje, nós vamos abrir primeiro na página 162, tá? No módulo 1, nós começamos a falar sobre os animais, certo? Então, nós podemos classificar aí nesse primeiro, momento desses nossos estudos sobre os animais vertebrados e os animais invertebrados. Essa aula nós ainda tivemos na escola sobre os animais vertebrados, que eu até levei o esqueleto lá para a sala de aula para a gente poder olhar as vértebras dele, né? Então, assim, os animais vertebrados são aqueles animais que possuem vértebras. Tem animais que as vértebras são mais molinhas e tem outras que são como ossos mais duros, que é igual do nosso corpo, certo? E aí temos os animais invertebrados, que também nós aprendemos sobre eles, que são aqueles animais que não possuem vértebra, que não possuem coluna vertebral, certo? Então, gente, o crânio e a coluna vertebral, juntamente com todos os ossos, formam o nosso esqueleto. Então, os ossos, por exemplo, aqui, do nosso tórax, do nosso corpo, ele protege o quê? Ele protege nossos órgãos, de alguma pancada. Imagina você encostar em qualquer lugar com um pouco de força para não machucar os seus órgãos. Então, o osso, ele tá aqui para te proteger, E os ossos das pernas, dos braços serve para te ajudar a se movimentar, E das pernas para te manter em pé. Então, esses também são dos outros animais que também possuem esses ossos, que possuem essas vértebras também, certo? A coluna vertebral faz com que a gente também fique em pé, tá? Então, esse é as características dos animais vertebrados. Possuem vértebras, tá? Elas são usadas para a nossa locomoção, para nos deixar em pé, Então, assim, ela é muito importante, tá? E aí, os animais vertebrados, aliás, eles são classificados em vários grupos. Primeiro, nós vamos falar sobre os 5 grupos de acordo com as suas características, Então, nós temos os peixes, que são animais que vivem na água, tem nadadeiras, certo? Nós até falamos também já uma experiência sobre os peixes, já fizemos uma dobradura, não foi? E eles também têm o seu corpo coberto por escamas, tá? Temos os anfíbios, quando jovens, os anfíbios vivem em ambientes aquáticos e quando adultos, eles vivem em ambientes terrestres ou aquáticos, que são os sapos, as pererecas, certo? As rãs. Então, eles são anfíbios, tá? Temos os répteis, que podem se locomover rastejando, nadando ou andando, que são as tartarugas, os jabutis, certo? E elas têm o seu corpo de carapaças, placas ou escamas, tá? As serpentes, os lagartos, tartarugas e os jacarés são exemplos de répteis, tá? Não é escama igual do peixe não, tá, gente? Temos as aves, que é o grupo dos animais que voam, certo? Que possuem penas, que têm um bico, certo? E também temos o grupo dos mamíferos, que são aqueles animais que mamam assim que nascem e são gerados também na barriga da mãe, certo? Os mamíferos podem viver em ambientes terrestres, como a anta e o morcego, ou em ambientes aquáticos, como a baleia e o boto cor-de-rosa. A maioria dos mamíferos tem o corpo coberto por pelos. O nosso corpo também tem pelos. Se você olhar o nosso braço, as nossas pernas, Então, o nosso corpo também é coberto por pelos.
E aí eles mamam o leite produzido pela mãe quando nascem, tá? Por isso que nós também somos classificados como mamíferos. E aí, seguindo aí, nós temos os animais invertebrados. Os animais invertebrados não possuem crânio e nem coluna vertebral. Eles podem viver em ambientes terrestres ou em ambientes aquáticos. As características apresentadas pelos animais invertebrados são bastante diferentes. Bom, os insetos são considerados animais invertebrados, o mosquito, a formiga, a abelha, né? Temos também a água-viva, que é um exemplo de animal invertebrado. Temos as estrelas do mar, gente, que também são animais invertebrados. Temos as minhocas, lembrando que minhoca é diferente de cobra. Cobra é vertebrado, minhoca não, tá? E temos os caracóis, que também são animais invertebrados. Temos aqueles animais, gente, que possuem um esqueleto externo que protege o seu corpo, chamado exoesqueleto. Para crescerem, eles trocam o exoesqueleto periodicamente. Esse processo é conhecido como equidise ou muda. É o que acontece com esse inseto na sequência de fotos, que é a lagarta, né, gente? Que vira depois a borboleta. Tem essa característica. Temos os insetos que possuem 6 pernas e 2 antenas. Eles são os únicos invertebrados capazes de voar. Olha que legal, que interessante. Temos as aranhas, que também são animais invertebrados. Temos os camarões. Ai, quem gosta de um camarão? Adoro. Temos as centopeias, que também são animais invertebrados, certo? Na sequência desses animais, então os animais eles são muito importantes para o nosso dia a dia, né? Então eles também são importantes como a gente, né? E muita gente tem cachorro em casa, tem gato, e eles são muito importantes na nossa vida. Às vezes eu digo que eles parecem que são pessoas, porque eles entendem o que a gente fala, né? Eles entendem tudo que a gente faz. Como é que os animais nascem, né? Então, assim, os mamíferos nascem da barriguinha da mãe, certo? Temos os animais que nascem de ovos. Então, nós temos os animais que nascem diretamente da fêmea, que são os animais vivíparos, tá? Eles se desenvolvem e ficam dentro do corpo da fêmea até a hora de nascer. Temos os ovíparos, que são animais que nascem de ovos, tá? E nós temos os ovovivíparos. Esses animais, eles se desenvolvem dentro dos ovos, porém esses ovos ficam dentro do corpo da fêmea até a hora do nascimento. Nesse caso, os filhotes se alimentam das reservas de alimento que existe dentro do ovo. Alguns tubarões e serpentes, como as jararacas, são ovovíparos, tá? Então, nessa classificação temos 3. Temos os vivíparos, que nascem da barriguinha da mamãe, temos os ovíparos, que nascem dos ovos, e temos os ovovivíparos, que se desenvolvem nos ovos, certo? Ficam ali protegidos, tá? E se alimentam das proteínas que tem nos ovos, ok? E aí, seguindo aí um pouquinho mais, nós vamos falar também, lá na página 181, tá falando assim, os seres humanos. Quando os filhotes de alguns animais nascem, já são muito espertos. O filhote das tartarugas marinhas, como você viu no início desse capítulo, mal saem do ovo e já caminham até o oceano para nadar. O filhote do cavalo, logo depois de nascer, já consegue ficar em pé. Mas os filhotes dos seres humanos são diferentes. Tinha que ser, né, gente? Durante 2 meses, os bebês não conseguem nem levantar a cabeça e só começam a andar aproximadamente depois de 1 ano de vida. Eles precisam de cuidados e não podem ficar sozinhos em hipótese nenhuma, tá, gente? Portanto, o ser humano tem uma infância mais longa do que muitos animais. E isso tem um lado muito bom. Ele pode se desenvolver por mais tempo e assim aprende habilidades mentais importantes como raciocinar. Então, o ser humano é o único animal
que fica mais tempo na infância, demora mais a virar adulto. Os animais, cavalo, cachorro, esses animais eles viram adultos mais fácil, mais rápido, aliás, tá? Então, como é que é o desenvolvimento dos animais? Alguns animais, quando filhotes, têm o corpo semelhante a de adultos. É o caso dos animais vivíparos, como a vaca e o porco, os seres humanos, e de alguns animais ovíparos, como o jacaré, o pinguim e a arara, por exemplo. Esses animais passam pelo ciclo direto de desenvolvimento. Alguns filhotes, porém, nascem completamente diferentes dos adultos. Ao longo do seu desenvolvimento, até chegar à fase adulta, o corpo desses filhotes passa por muitas modificações. Essas modificações são chamadas de metamorfose. Olha só, gente, como é importante. Muitos insetos passam por metamorfose, portanto, eles apresentam um ciclo indireto de desenvolvimento. Gente, essa semana, uns dias atrás aí, eu tenho umas cadeiras na varanda e aí tinha um casulo, muito legal. E aí a gente ficou observando ali o casulo, a gente, colocou isolada a cadeira para o cachorro não pegar, achar que podia brincar. E aí ficou vários dias ali, aquele casulo fechadinho, a gente lá aguardando a cadeirinha. E de repente eu não vi o casulo, virou uma borboleta. Não vi a borboleta, eu só vi quando o casulo já estava sem a borboleta dentro. Gente, olha, tão lindo assim, acho que Deus fez isso pra gente assim de forma muito linda, de forma muito pura, gente. Que coisa mais linda, que coisa mais linda que é a vida, né? A vida da planta, a vida dos animais, a nossa vida. Como ela é importante, como é importante a gente conhecer, né, essas coisas que a gente está conhecendo aí sobre os animais, os grupos, as classificações. Certo, gente? Então agora vamos falar um pouquinho lá no módulo 2, na página 144. Na página 144 fala sobre os animais que vivem no zoológico e como a gente também vai para conhecer o zoológico. Certo? Todos os anos, milhões de pessoas visitam o zoológico em todo o mundo para observar os mais diversos animais. Mas por que será que as pessoas gostam tanto de ir a esse tipo de parque? Para muitas pessoas, a visita ao zoológico é uma das poucas oportunidades de observar animais de diferentes ambientes do planeta. Então, assim, no zoológico, gente, tem os animais que a gente não tem costume de ver, né? Tipo tigre, leão, a gente vai ver ali na rua, não, né? Tem animais também, por exemplo, tucano, que não é muito comum da gente ter acesso a esses animais. Então, o zoológico ele tem todo o cuidado com esses animais. Então, eles têm todo aquele ambiente, né? Não é qualquer zoológico que pode ter animal, não é? Porque o animal, ele tem que ter todo aquele cuidado, tem que ter toda aquela estrutura ali. Então, ele pode até estar ali no lugar para você olhar, mas ele tem todo o cuidado de alimentação, tem o cuidado dos veterinários. Então, assim, e é uma atividade que eu gosto muito de ir ao zoológico. Você gosta de ir ao zoológico? Eu também gosto muito de ver os animais, né? De ver como é que eles são cuidados. É muito importante essa parceria, né, gente? Os zoológicos também têm um importante papel na preservação dos animais. Muitas espécies de animais correm risco de extinção e os pesquisadores que trabalham nesses locais ajudam a preservá-los por meio da reprodução em cativeiro. Então, assim, eles cuidam para que essa espécie elas não acabem, tá, gente? Já foram reproduzidos em zoológicos do Brasil animais como papagaio do peito roxo, o gato maracajá e a arara azul de Lear, todos ameaçados de extinção. Então, assim, não é qualquer pessoa também que trabalha lá não, tá, gente? São veterinárias, são pessoas que cuidam dos animais. Por exemplo, aqui na minha casa teve um dia que apareceu um pássaro. Ele fugiu de algum lugar, a gente não sabe. Olha como se foi sério. Ou ele fugiu não, ele tava voando. E aí ele se enrolou numa linha de pipa. E essa linha de pipa prendeu o pezinho dele todinho, tava até machucando um pouco. E aí, o meu marido também tem pássaros, ele foi cuidar dos pássaros dele e ouviu um pássaro diferente, que não era o que ele tinha. E aí ele foi ver o pássaro, ele voou pra cá, sem a gente saber como. E a gente foi achar ele dentro do tanque, todo machucadinho, com a cordinha nas patinhas. Então, o que nós fizemos? A gente pegou o pássaro,
alimentamos o pássaro e levamos para o zoológico. Porque primeiro que a gente não pode criar qualquer tipo de pássaro, né? Então a gente tem que ter uma autorização, uma coisa bem certinha. E esse pássaro não podia ficar na nossa casa porque a gente não tinha autorização para cuidar dele. Então o que nós fizemos? Eu coloquei numa caixa bem protegida, né? Fiz os furinhos ali para ele respirar e levamos o pássaro imediatamente ao zoológico. E lá eles iam cuidar do pássaro. Então a gente levou, a gente explicou como é que o pássaro apareceu aqui em casa, né? Então a gente teve que preencher uma ficha, uma coisa muito séria, não é uma coisa de qualquer maneira. Então os animais, eles têm que ter um cuidado especial, não é porque é um animal que você vai tratar de qualquer maneira. Então todos os animais, eles precisam e merecem um cuidado especial, tá bom? Gente, nós temos também os animais que vivem em lugares naturais, ou seja, lugares que eles nascem e ali eles vivem. Nós temos vários filmes que falam sobre esses animais. Temos o Rei Leão, que fala dos animais, da vida deles, como é que é o dia a dia, como é que é importante. E ali eles se viram nos 30, né? E eles fogem também muito das pessoas que tentam caçar, que isso não é legal, né, gente? E tem os predadores, né? Os animais pequenos têm medo dos animais grandes, mas assim, é o ciclo da vida. Então, maior come o menor e assim por diante. A gente fica com pena? Fica, mas é a vida deles. Eles não têm açougue para ir comprar carne, eles não têm o verdurão para comprar legume. Então, assim, é a vida deles, é o dia a dia deles, é o normal para eles, tá? Então, essa foi a nossa aula de ciências, falando um pouquinho mais sobre os animais. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá? Façam a revisão de ciências, foquem um pouquinho na realização de forma bem tranquila, tá bom, gente? E para poder fazer a prova também de forma tranquila. Lembrando que você tem 5 dias para entregar. Então não faça de qualquer maneira, de qualquer jeito, tá bom, gente? Eu amo vocês e eu te espero até o próximo vídeo. Tchau! Beijo! Tchau!